Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Station Comics. O meu nome é Fábio Gonçalves e no episódio de hoje vou-vos falar do mangá Monster da autoria do Naoki Urasawa. Este mangá, que foi originalmente publicado entre 1994 e o ano de 2001, está a ser aqui publicado pela Devir neste formato de volume duplo. Este é o primeiro volume, até porque a série originalmente teve 18 volumes, se não estou em erro, e aqui a Devir apresenta-nos uma edição na qual irá completar a série em 9 volumes. Mas de que é que se trata Monster e qual é que é a minha relação com Monster? Eu inicialmente conheci Monster não pelo mangá, mas sim pela sua adaptação para anime através do estúdio Madhouse, e aqui tenho uma edição em DVD-A, uma edição espanhola, mas que foi distribuída aqui em Portugal neste formato, mas que irei mostrar mais à frente. E curiosamente, eu comecei a ler, comecei a assistir a Monster através do anime, na altura não no DVD, mas na Netflix, até porque ele está nessa plataforma. E digo-vos que este anime de 2004, que tem 74 volumes, foi sem dúvida uma das histórias que eu mais gostei de assistir no formato audiovisual. Naturalmente, eu sabia que se tratava de uma adaptação do mangá e então, como a Devir tinha a edição, comprei o volume para revisitar a história através do mangá. Mas antes de falar do mangá propriamente dito, eu acho que existe muitos leitores que são de outras escolas ou que vêm de outro tipo de banda desenhada, como os cómics americanos ou os cómics independentes americanos, a banda desenhada franco-belga, a banda desenhada espanhola, italiana, e muitas das vezes é difícil para esses leitores encontrarem obras dentro do mangá que sejam mais adultas, que sejam mais do seu estilo. E eu acho que a Devir aqui com esta série, com a apresentação desta série, acaba com isso, até porque temos aqui uma história que não tem nenhum elemento sobrenatural ou fora do normal. Isto é uma história de mistério, um thriller psicológico e que vale bastante a pena. Por isso, para os leitores que sempre queriam ler mangá, mas nunca encontravam algo que fosse ao encontro dos seus gostos, eu acho que esta obra é sem dúvida uma obra fundamental para entrar neste mundo que é o mangá. Mas afinal, de que é que se trata Monster? Nós acompanhamos o Dr. Tema, que é um neurocirurgião japonês que está na Alemanha no ano de 1986, se não estou em erro, e ele é basicamente uma jovem promessa, um neurocirurgião muito bom naquilo que faz e que está num hospital, e ele está, digamos, vai fazer, ou está no final de uma operação, sai do bloco operatório e começa a festejar com os seus colegas, até que é confrontado por uma mulher e o seu filho que dizem que o Dr. Tema não salvou o seu marido. E de facto o Dr. Tema descobre que ele, quando foi chamado para a operação, mudaram a sua operação para salvar um cantor de ópera, e o marido desta mulher, que tinha chegado primeiro, foi operado por outros doutores e acabou por morrer. Este acontecimento ele tem uma importância muito grande na vida do Dr. Tema e acaba por assombrá-lo durante muito tempo, e passado algum tempo acontece uma situação muito semelhante. Temos o filho dos Liebert, que é uma família da Alemanha, que infelizmente os seus pais morreram, e o filho mais novo, que é o Johan, levou um tiro na cabeça. E esse miúdo então é levado juntamente com a sua irmã, que está em estado de choque, para o hospital, e o Dr. Tema está pronto para o salvar quando recebe uma chamada do diretor do hospital a dizer que mais uma vez tem de mudar a operação porque o presidente da Câmara sofreu um ataque cardíaco, se não estou em erro, e ele tem de o salvar. No entanto, o Dr. Tema, perseguido, digamos, pela aquela ideia e aquele pensamento de que poderia ter salvo o
o marido da outra mulher que o confrontou, acaba por recusar a ordem do seu superior e acaba por salvar a vida deste gêmeo. E este acontecimento e esta decisão do Dr. Tema leva a que o diretor, que curiosamente é o pai da sua namorada, que é a Eva, basicamente tome medidas para que a sua carreira profissional esteja totalmente acabada. E de facto isso acontece, e passado algum tempo o jovem Dr. Tema, ele percebe que para ele o dever do médico é salvar as vidas das pessoas e não salvar apenas a vida dos outros, ou seja, contrariando um pouco a ideia de que algumas vidas valem mais do que outras, que é uma ideia apresentada aqui no mangá pela Eva. Mas mais tarde, tanto o diretor do hospital como dois cirurgiões que esse diretor apoiou em detrimento do Dr. Tema acabam por morrer sobre circunstâncias um pouco misteriosas, e ao mesmo tempo ambos os gêmeos desaparecem do hospital. E aqui temos depois um gap de 9 anos, já estamos numa Alemanha pós-queda do Muro de Berlim, e o Dr. Tema acaba por reencontrar o Johan, mas desta vez, neste caso o Johan é o rapaz que ele salvou, mas desta vez ele descobre que ele é um serial killer. E é a partir daqui, deste ponto, que a história de Monster se desenvolve. Nós temos uma jornada do Dr. Tema a tentar perceber o porquê do Johan fazer isto, e ao mesmo tempo também temos uma jornada para o Dr. Tema parar o Johan. Obviamente que ao longo do desenvolvimento da história o Tema irá encontrar-se com vários personagens, sejam eles aliados ou inimigos, e aqui temos um desenvolvimento de uma história ao estilo thriller psicológico. Aqui os personagens mais importantes naturalmente serão o Dr. Tema, que é o protagonista da série, o Johan, que é o serial killer, a Anna, ou a Nina Fortner, que é a irmã gêmea do Johan e que basicamente perdeu as memórias dos seus 10 anos para trás. E depois temos alguns personagens que têm um papel mais secundário, mas que mesmo assim são extremamente bem desenvolvidos. Eu acho que aqui o desenvolvimento da história por parte do Naoki Urasawa é absolutamente fantástico. Ele tem um texto muito bom, ele cria sequências e mistérios que vai desenvolvendo e revelando ao seu tempo, mas que vale bastante a pena. Naturalmente, com isto, é um mangá que tem um desenvolvimento mais lento, mas é o próprio estilo e a própria forma do Urasawa contar a sua história. E com isto eu posso-vos garantir que todo o desenvolvimento vale a pena, e depois temos um payoff que é sempre muito recompensador, não no sentido de serem coisas boas, mas no sentido de serem coisas extremamente bem trabalhadas pelo argumento. Eu acho que aqui também o desenvolvimento dos personagens e a própria construção dos mesmos é muito boa. Nós temos personagens, obviamente desde o Dr. Tema até personagens mais secundários, como um inspetor de polícia, que é o Long, que todos estes vão ter um arco e vão ter um aprofundamento psicológico muito bom. É um mangá que eu gostei bastante, pelo menos este volume. Obviamente que aqui eu pesquisei e a história do anime é muito fiel ao mangá, por isso eu já sei como é que a história vai se desenrolar. No entanto, eu acho que vale a pena voltar a estas obras, e aqui voltar ao formato original é muito bom, até porque tendo uma visão já de como as coisas acontecem e de qual é que é o payoff e o desfecho da história, é muito interessante ver aqui a construção desses momentos de clímax por parte do artista. Vale bastante a pena. Eu acho que
um mistério muito bom, mas acima de tudo, os temas que ele aborda, que acima de tudo é um lado mais humano. Basicamente, o artista faz-nos ter uma reflexão sobre o que é ser humano, sobre as relações das pessoas e, acima de tudo, sobre qual é que é o valor da vida humana. É um mangá extremamente bem concebido no seu texto e também na sua arte, que eu posso mostrar aqui. Eu gosto bastante do estilo do Naoki Urasawa. É um estilo bastante claro e também bastante expressivo, que eu particularmente acho que funciona mesmo muito bem. Eu gosto bastante do design dos personagens, também os próprios cenários, o facto de se passar na Alemanha também é algo que eu gostei bastante. E obviamente o contexto político, social e até económico da história tem um papel muito importante no próprio desenvolvimento. Eu quero vos mostrar aqui algumas imagens a cores. Deixem ver se eu encontro. Temos aqui o Dr. Tema. As cores também são porreiras. Normalmente os mangás têm as primeiras imagens, as primeiras páginas a cores, e vale bastante a pena. E a edição da Devir também é muito boa. Temos aqui em primeiro lugar uma sobrecapa, que eu vou retirar. E depois temos o livro em si, que é bastante simples, mas tem um formato maior do que o mangá normal. E aquilo que eu gosto bastante é a sobrecapa, até porque, não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem aqui uns relevos nas palavras, no logotipo, também aqui na moldura desta imagem, e é uma edição muito boa. Não se confundam com edições estrangeiras, porque infelizmente os detentores dos direitos tiveram de basicamente obrigar a Devir a colocar a sinopse em inglês. No entanto, vocês conseguem descobrir aqui através do logotipo da Devir que se trata da edição portuguesa. O papel também é de boa qualidade, se bem que eu tenho de referir que quando a página é bastante branca dá para ver o outro lado da página e às vezes desconcentra um pouco a leitura. Por isso, eu não posso dizer que é uma edição perfeita, no entanto, é uma edição muito, muito bem conseguida e acredito que será, na minha opinião, a forma definitiva de ler Monster em português. Também, obviamente, é a primeira edição, mas duvido que uma reedição poderá melhorar em muito a qualidade deste mangá. Mas agora quero-vos falar aqui da edição de DVD, que, tal como eu disse, é uma edição espanhola, mas que teve aqui uma distribuição em Portugal. Isto é uma edição limitada a várias unidades. Neste caso, o primeiro volume é uma edição de 5.000 exemplares. E aqui, como vocês podem ver, tem a capa e a sobrecapa em espanhol. E tem aqui basicamente uma sobrecapa que traduz as coisas para português. E esta edição é muito porreira, que vocês podem abrir aqui a caixa. E depois tem aqui o DVD. E aqui o DVD também abre. Tem aqui ilustrações. O estilo do anime é muito semelhante ao do mangá. Eu diria que é basicamente uma reprodução fiel daquilo que está presente no mangá. Cada uma dessas caixas contém 4 DVDs e cada uma das caixas tem mais ou menos 15 episódios. Depois temos aqui também um livro, que neste caso tem aqui uma apresentação do Monster. Infelizmente está em espanhol. Tem aqui algumas imagens de personagens que valem bastante a pena. Só é pena mesmo estar em espanhol. Depois tem também um póster. Temos aqui de um lado uma imagem e aqui do outro temos outra imagem. E depois tem aqui uns pequenos
espécies de cards. Temos aqui o Dita, que é um personagem que vale bastante a pena, que ainda não apareceu neste primeiro volume, mas que irá aparecer nos outros. O Dr. Tema, a Eva e os gêmeos, a Anna e o Johan Liebert. E pronto, basicamente é isto. Tenho aqui só mais uma informação de publicidade. É um mangá e um anime que eu acho que vale bastante a pena e que eu estou a gostar bastante de reconhecer através aqui do mangá publicado pela Devir. Este primeiro volume contém 16 capítulos, ou seja, 2 volumes originais, e uma das coisas engraçadas desta edição é que na altura, no final da publicação, quando tiverem os 9 volumes, se colocarem assim, tipo 3 e depois mais 3 e depois outros 3, as capas nessa disposição irão formar uma imagem maior, e eu acho que isso é um detalhe absolutamente incrível que vale bastante a pena. Mas digam aí nos comentários se vocês já leram Monster, se gostam da série criada pelo Naoki Urasawa. Digam também se estão a acompanhar a edição da Devir. Não se esqueçam de deixar like, subscrever o canal, passar nas redes sociais de Facebook e Instagram para verem este e outros livros de banda desenhada. E mais uma vez obrigado por assistirem ao vídeo e boas leituras.